Alô, Brazucas, tudo bem? Estamos de volta. É o seu canal no YouTube que recorda grandes momentos do futebol brasileiro. Desta vez, vamos recordar o Campeonato Brasileiro de 1988. Você se lembra? 24 clubes, disputa de pênaltis. Quem foi o campeão? É o que você vai ver agora no Brazuca Esporte Clube. O Campeonato Brasileiro, ou Copa União de 1988, contou com a participação de 24 clubes, esses divididos em dois grupos de 12. No primeiro turno, os times do grupo A enfrentaram os times do grupo B. Já no segundo turno, os confrontos seriam dentro das chaves, classificando assim os dois primeiros colocados dos grupos em cada turno. A novidade da competição ficou por conta da pontuação. Cada partida valia 3 pontos, em caso de vitória no tempo normal. Em caso de empate, os pontos eram disputados nas penalidades, onde o vencedor ficava com 2 pontos e o perdedor com 1. Fluminense, Inter, Vasco e Grêmio foram os classificados no primeiro turno. Sport, Flamengo, Cruzeiro e Bahia foram os melhores do segundo turno. No grupo B, o Bahia garantiu a classificação por ter o maior número de pontos na classificação geral. As finais aconteceram no início de 1989. O Vasco enfrentou o Fluminense, o Bahia jogou contra o Sport, o Grêmio jogou contra o Flamengo e o Inter enfrentou o Cruzeiro. O Fluminense eliminou o Vasco, o Bahia passou pelo Sport, o Grêmio eliminou o Flamengo e o Inter ganhou a vaga do Cruzeiro. Nas semifinais, o Bahia enfrentou o Fluminense, no primeiro jogo 0-0 no Maracanã. Na partida de volta, o tricolor de aço venceu por 2-1 de virada, com gols de Bobô e Gil para o Bahia e o Washington para o Fluminense. Na outra semifinal, tivemos o histórico Grenal do século. No primeiro jogo, no Estádio Olímpico, empate em 0-0. Na partida de volta, vitória colorada de virada por 2-1. Gols de Nilson para o Internacional e Marcos Vinícius para o Grêmio. A grande final começou na Fonte Nova, onde cerca de 90 mil torcedores presenciaram a virada do Bahia por 2-1. Gol de Leomir abrindo o marcador para o Internacional e Bobô marcando 2 vezes para delírio dos torcedores baianos. Já em Porto Alegre, no dia 19 de fevereiro de 1989, no estádio Beira-Rio, o tricolor segurou um empate em 0-0 e saiu da capital gaúcha com o título nacional. O Bahia foi campeão com Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir e depois Nilmar e Paulo Robson. Paulo Rodrigues, Gil Baiano e Bobô, depois Osmar, Zé Carlos, Charles e Marquinhos. Técnico foi Evaristo de Macedo. O tricolor jogou 29 partidas, venceu 13, empatou 4 e perdeu 5. Teve 4 vitórias nos pênaltis e teve 3 derrotas nas penalidades. O ataque fez 33 gols e a defesa tomou 23. O artilheiro da competição foi Nilson do Internacional, que marcou 15 gols. E quem vai nos ajudar a contar essa história foi um dos grandes nomes do esquadrão baiano e campeão brasileiro em 1988. Estou falando do craque Zé Carlos. Mas não se esqueça, hein? Se inscreva e também curta o canal Brazuca Esporte Clube. Zé Carlos, tudo bem? Boa, tranquilo, bacana estar falando com a galera do Brazuca e reviver esse momento, né? É sempre bom quando a gente tem programações, tem alguém que se interessa pelas histórias e hoje nós vamos fazer isso muito bem, contar essa belíssima história da minha vida, da sua, também que faz parte desse momento que a gente viveu. E muita coisa vai estar se falando aqui, coisas que o torcedor, que as pessoas têm curiosidade de saber. Pois é, Zé Carlos, eu confesso aqui que é um campeonato muito especial para mim, porque eu era um garoto, tinha 10 anos e acompanhei de perto, vendo jogos na TV, colecionando o álbum de figurinhas da Copa União, então acompanhei muito de perto aquele campeonato que acabou sendo maravilhoso, curioso e maravilhoso, né? Porque também tinha a questão das disputas dos pênaltis e tornava aquela competição muito mais emocionante. Mas já começando a nossa conversa, Zé Carlos, conta um pouco da sua trajetória, da sua chegada ao Bahia. Eu sou o filho mais velho de mais 6 irmãos, né, que eu tenho. Assim, não era muito de jogar futebol, eu gostava de violão.
Eu era meio tirado como É, compositor, tal, tinha uma banda que eu sempre estava andando com os rapazes. Eu era criança, mas eles eram adultos e eu ficava no meio dele. Acabei ganhando um violãozinho pequeno de presente e ficava no meio deles, querendo compor, querendo aprender. E, em certo tempo, eu fui na casa do meu tio e o cunhado do meu tio foi e sentou no violão. Acabou quebrando o violão. E eu aí passei a não participar mais com o pessoal, comecei a jogar futebol. E minha mãe, na verdade, não queria. Antigamente, quando o jovem, a criança falava em jogar bola, a primeira coisa era não, que era coisa de moleque, né? sim. Não, tem que estudar, não, não joga bola, não. E aí, pô, eu sofri um pouco, porque minha mãe não queria que eu jogasse. E eu, como era o irmão mais velho também, sempre criei todos os meus 6 irmãos. Minha mãe saía para trabalhar, a gente tinha muita dificuldade, e eu acabava cuidando da casa, né? Lavar prato, fazer comida, fazer mingau, eu fazia tudo. O- Minha mãe paria e largava lá, e quem cuidava era eu. E quando eu comecei esse negócio de futebol, eu deixei de fazer meus deveres. Aí já juntava prato, as coisas já ficavam sem fazer. E quando minha mãe chegava, me pegava de jeito. Mas aí eu fui crescendo, e aí comecei a disputar campeonato de várzea, jogar no time da rua, tal, e acabei saindo para trabalhar com 13 anos, eu saía para trabalhar em cima de uma caminhonete, né, para poder ajudar a família também, ganhava meio salário mínimo, era o dinheiro que eu dava para minha mãe, para ajudar a sustentar meus irmãos também. E eu fui trabalhar, por incrível que pareça, com um diretor financeiro do Bahia, Urbano Duran Chamador. E sempre conversávamos e falava que jogava futebol, e ficava assistindo esporte com ele. E ele, não, eu tenho um negócio para esse menino, tenho um negócio para ele. E ele, a secretária se chateava porque ele me chamava para conversar, ele tinha televisão na sala dele, e a gente ficava lá assistindo esporte, e quando ela procurava, não me achava de jeito nenhum. Não, ele e o filho dele, não, a gente tem um negócio com esse garoto aí, não vai mandar ele embora, não. Ela queria me mandar embora. E Sim. acabou com quase 18 anos, ele saiu da empresa e o filho também, acabou dividindo. E aí eu saí da empresa e ele me deu uma carta para eu ir lá no Bahia. Eu fui no Bahia com a carta que ele me deu. E chegando lá, a primeira pessoa que eu encontrei foi seu alemão, que era o massagista. Ele pegou e falou: não, Meu. olha, aqui não tem negócio de carta de diretor, não. E aí eu fui embora naquele dia e fui me inscrever para fazer a peneira lá na Carlos Gomes, que era o centro da cidade, era a sede do Bahia. Eu fui lá e me Sim. inscrevi e foi marcada a peneira com 1.300 garotos. E desse 1.300 garotos, eu fui o único que fiquei, né? Fui Ó. escolhido em 5 minutos. O treinador da base era Sapatão. No dia da peneira, ele estava fazendo, que acabou falecendo há pouco tempo agora, foi zagueiro do Bahia. E Uhum. aí me escolheu numa quinta-feira, falou: vai na terça. Na terça eu já treinei já com o time da base, do Júnior, né? Que eu já era Júnior. Júnior. E acabei fazendo gol no treino. Tinha alguns jogadores que me conheciam, porque eu jogava num clube de 2004, na Orla, um clube da Petrobras, e eu era atacante lá. E ele me chamavam às vezes de Juari, de Zé Hugo, que foi um outro atacante que jogou no Bahia. Então, quando eu fui que fiz o gol, o pessoal começou a falar: não, a gente conhece ele, aí Juari e tal. E aí foi difícil, por quê? Porque eu tive muita dificuldade na minha infância. Eu não tinha condições Uhum. nenhuma, na verdade, de ser um atleta. Sim. Muito magro, raquítico, passava fome, acordava de manhã, não tinha café da manhã, chegava no almoço também, não tinha nada para comer. Então, era muito fraco, né? E eu com 18 anos, magro e baixinho. E aí, Jorge Lago, que é o preparador físico lá da base,
que cuidava da academia, ele me pegou e começamos a fazer um trabalho de base na academia. E eu me lembro que ele me colocava pendurado, eu ficava pendurado e ele ficava me puxando, porque Esticar. é até bom falar sobre isso, porque você cresce com. Tem até uma certa idade, você cresce com alongamento. E eu Sim. cresci com o alongamento que foi feito e acabei. Hoje sou o mais alto da família, né? Hoje eu sou o mais alto da família, porque todo dia ele me puxava, me pendurava, puxava os troncos, as pernas, e eu acabei crescendo. Mas o pessoal tinha medo, não, tira esse menino daí, é muito magro, vamos acabar com ele e tal. E eu fui treinando, treinando, acabei, né? Que é muito, muito difícil no futebol. Tinha 10 anos que não jogava um jogador da base no profissional. E Poxa, muitos, muitos jogadores bons que passavam e não conseguiam jogar. Por quê? Porque antigamente o ídolo, ele ficava 5 anos, ficava 10 anos, 15 anos, às vezes não saía nem do clube. Começava ali e sim. encerrava ali mesmo. Então, como você, um jovem, ia entrar no lugar desses ídolos, que eram meus ídolos, que eu ia para Fonte Nova para ver eles jogarem, né? E como é que você vai entrar? Então, eu comecei a fazer um estudo, eu mesmo, e falei, pô, para eu jogar eu tenho que correr, eu tenho que marcar. Então, eu jogava na época Léo Oliveira, Emo, Orni, Dario. Pô, como é que eu ia entrar no lugar desses jogadores? Leandro, Jorge Leandro, que é gaúcho, o meia, Sim, o Grêmio. e Uhum. tinha aí Sapatão jogava, eles tinham um timão, e para você entrar era mais difícil. Então eu falei, pô, eu vou marcar, eu vou correr. Aí fui mudando o meu estilo de jogar, né? E acabei ficando no Bahia e dando certo, né? Na base. Aí quando chegou com 20 anos, eu fui dispensado, o Bahia me mandou embora, e o treinador era Paulinho de Almeida, né? Era Paulinho o de treinador Almeida. do Bahia. E num treino precisou de um lateral direito. E aí Jorge Lago estava lá, não, tem um menino ali que treina. Aí botar o material correndo, botei, desci e fui treinar no profissional. E estava dispensado da base. Acabou o treino, Paulinho de Almeida falou que eu era o novo Perivaldo, é o meu novo Perivaldo, é meu novo Perivaldo. Eu fui contar a história para ele que tinha sido mandado embora do Bahia. E ele pegou e falou, ó, esquece agora lá a dispensa, hoje você faz parte do profissional. E aí me inscreveu no Nossa, Campeonato Baiano, eu já participei de alguns jogos, fui no banco, e aí o pessoal da base pegou e falou, não, a gente vai precisar dele. Falou, não, ele não vai. Ele só vai aqui quando não estiver sendo usado, tá? Quando não tiver, e não vai treinar, ele não treina mais lá, ele só desce para jogar. E aí, eu, quando não estava sendo usado, descia para jogar, acabei sendo campeão baiano em 85, né? Nós vamos para a Taça São Paulo, foi uma das melhores campanhas do Bahia na Taça São Paulo. E quando eu voltei, aí da Taça, o Bangu me queria, o Vasco da Gama, a Portuguesa. Aí o Bahia não quis negociar, aí eu já fiquei no profissional, mas aí já era Titio Fantoni, que era o treinador. sim. Aí eu falei pro tio Fantoni, eu não sou lateral, jogo de meia. Falou, não, não se preocupa não, que você vai jogar onde você se sentir melhor. E aí comecei a treinar com ele, treinar, e aí começou aquela formação, na verdade, do Campeonato Brasileiro. Em 86, eu fui campeão baiano, 87, campeão, bicampeão, tricampeão baiano, e aí campeão brasileiro, seleção brasileira, artilheiro do Bahia no brasileiro, vice-artilheiro do Brasil, e aí mudou a história. Então, é bom também porque a gente acha que a dificuldade, a gente sabe que há apadrinhamento dentro do futebol em muitas coisas,
e pela questão da cor também, a gente sabe que dificulta ainda muito mais, mas eu nunca baixei a cabeça, eu sempre procurei treinar, trabalhar mais, e é isso que a gente tem que fazer. E acabei, depois de 10 anos, jogando no profissional do Bahia. Aí entra aquele outro lado, né? Primeiro contrato meu, assinei em branco. Segundo contrato, assinei em branco. Então, futebol era assim, era desse jeito. Mas para mim, que sempre fui torcedor do Bahia, Ah, isso que eu ia perguntar. tive o prazer de sair da arquibancada para fazer aquilo que eu vi os jogadores fazer. E o que o torcedor, Zé Carlos e as multidões que ia para os jogos, queria que os jogadores fizessem em campo. Então, quando eu comecei a colocar o torcedor Zé Carlos dentro do campo, junto com o profissionalismo, ficou muito mais fácil por ser meu time de coração, por entender Sim. e ter o DNA do Bahia, porque eu sou um cara que tem o DNA do clube, que saí mesmo da arquibancada para ir colocar dentro do campo o anseio dos torcedores, e o meu também, né? O meu também. E aí fomos muito felizes conquistando isso, jogando 10 anos depois de não ter um jogador da base no profissional. Eu fui que comecei, né? Depois daí veio o Charles, veio o Show. João Marcelo, veio o Marcelinho, veio vários outros jogadores, mas eu joguei em 86, que quando foi formado a base do campeonato, eu joguei com Rogério, Zanata, Estevão, Pereira, Edinho, Paulo Martins, Leandro, Bobô, Zé Carlos, Cláudio Adão e Nenê. E aí tinha Sandro ainda no banco, tinha Pires, tinha vários outros, tinha Humberto, jogou no Santos, vários outros jogadores aí acima da média, mas que fui muito bem aceito por esses jogadores e dentro do campo facilitava muito, né? Que hoje a gente vê dificuldade dos jogadores da base porque eles entram e tem que resolver. E É verdade. quando fica apertado, fica ruim as coisas, ele não tem a quem ele recorrer. Mas É. eu tinha os caras do meu lado fera, que falavam, não, vai por ali, vem por aqui, ó, toca pertinho, não corre, faz. E era só ouvir as coisas e colocar em prática que dava certo. Pois é. Esse time campeão brasileiro em 88, então, começou a ser formado a partir de 86, com Orlando Fantoni, isso? A Sim, base desse time? a base, né? Desse time aí, já tinha dentro do grupo que foi campeão, Ronaldo, tinha Edinho, né? Bobô, Sandro, Claudi Sim. também já estava lá. E Ah, aí sim. foi feita essa base, aí veio o Charles, veio o João Marcelo, né? Veio o Maílson, Dico. Depois Zanata saiu, foi contratado Tarantini. Aí foi formando a base, o esqueleto do time, né? E realmente deu certo na mão do grande mestre Evaristo de Macedo, né? É verdade. Zé Carlos, para quem não conhece, quais eram as características do Zé Carlos, jogador? Eu seria o jogador que todos os clubes hoje do mundo quer, porque eu fazia um futebol moderno. Inclusive, quando eu comecei a jogar, você viu que eu falei que eu me firmei no profissional jogando Sim. de lateral direito. Não era a minha posição, eu era atacante, não gostava de marcar, jogava lá na frente, só esperando bola, e eu fui mudando, e eu me lembro que muitos falavam, vai ser outro Washington Luiz, que é um cara aqui, campeão de tudo aqui no Bahia, mas que só ficou no Bahia, não saía para nenhum jogo, só faltou, acho que até de goleiro o Washington jogou. Jogava em várias posições do campo, de lateral direito, lateral esquerdo, de volante, de ponta, de meia. E é mais um novo Washington Luiz. E eu nunca olhei isso como uma coisa ruim. Então,
eu tanto faz jogar lá no fundo, eu pegava a bola na defesa e ia fazer o gol. Entendeu? Saía carregando, tocava, lançava, ia para o ataque. Então, tinha boa construção também, bom passe, passe curto, passe longo, cabeceava bem, velocidade, jogava muito sem bola, né? E eu comecei a jogar marcando para Cláudio Adão, marcando para Bubu, marcando para Zanata. Então, muitas das vezes o torcedor ele não via o que eu fazia para esses Sim. jogadores jogarem. Então acabava você ficando meio de lado, esquecido e menos valorizado, né? Mas eu nunca tive medo, falei, tanto que é o que eu estou falando. Hoje no mundo, a forma que eu jogava, todos os jogadores querem, porque eu fazia um futebol moderno, que tanto Sim. fazia na defesa, como meio, como ataque. Eu ia buscar a bola, eu marcava, eu lançava, eu corria, fazia jogada de ponta em velocidade. Então, eu tive o prazer também de ter pessoas importantes na minha vida que sempre estavam falando para mim, e isso é importante. Tanto que a gente tem dois ouvidos para ouvir mais. E hoje nós continuamos com dois ouvidos, mas os meninos querem falar mais. Eles não querem ouvir, eles acham que eles já sabem tudo, que não precisa aprender nada. E é por isso que o futebol está do jeito que está, né? Está do jeito que está por conta disso. Então eu ouvia bem, prestava atenção, o treinador estava lá falando com o time titular, eu estava do lado para ouvir o que o treinador estava pedindo. Quando ele acabava de pedir, eu fazia no time reserva. Aí tinha o Fantônio falava, mas o menino está acabando o treino, ele está fazendo o que eu mando. Então, era uma forma inteligente também de furar esse bloqueio, de fazer com que eu me firmasse na equipe. Então, tudo isso é um conjunto e a gente precisa ser inteligente para colocar em prática. E eu, graças a Deus, eu sempre fui. Sempre prestei muita atenção. Eu ia para o estádio, eu ia para o treino como um aprendiz. Eu nunca ia como um torcedor depois que eu passei a jogar. Então, eu vou assistir um jogo, eu vejo um jogo como aprendiz, a gente está sempre aprendendo, né? Sim. E graças a Deus deu certo, a gente aprendeu e me firmei, e foi muito bacana jogar nesse time do Bahia. Certo. Chegando em 88, aquele Bahia já era tricampeão baiano, mas Tricampeão. precisava conquistar o Brasil, né? E aí teve a chegada do Evaristo de Macedo. Como é que foi a chegada do Evaristo e como é que foi o início do Campeonato Brasileiro daquele ano, em 88, para vocês, para o Bahia? Não, Evaristo já tinha passado pelo Bahia, né? Conquistou vários títulos pelo Bahia, era um cara que tinha uma identidade também com o Bahia, conhecia o Bahia bem, e é como ele sempre fala, era o time que ele queria mandar na cozinha, no cozinheiro, ele queria mandar na rouparia, ele tinha o prazer de estar mesmo infiltrado em todas as áreas do clube. E Evaristo, assim, é um cara diferenciado primeiro, que o futebol está indo para esses negócios de linha baixa, linha alta, para cá. Não tem, muda só o nome. Para mim, muda só o nome, a forma que fala. O futebol ele não mudou. E Evaristo, além disso, era um cara o seguinte, que ele falava e fazia. Essa é a grande diferença do treinador. Não estou aqui falando que não tem que incrementar os estudos, né? A mudança que está acontecendo, tem sim, mas é a mesma coisa da Lei Pelé. Teve a Lei Pelé, mas precisava ser ajustada. E não foi. É a mesma coisa da mudança do futebol. Não adianta a gente querer mudar a forma de jogar o futebol, porque só vai dar o que a gente está vendo aí. E assim, Evaristo foi um paizão, aprendi muito, um cara que jogou no Barcelona e jogou no Real Madrid sendo ídolo, e toda vez que vai lá os caras fazem festa para ele, não é qualquer um. Então, quando É verdade. ele falava e fazia. Isso aí era um facilitador, e ele pegou essa base e acabou
colocando. É claro que Evaristo deu muita sorte também. Porque ter Paulo Rodrigues, ter Bobô, né, ter Charlie, ter algumas peças também que a gente sabe que às vezes o treinador quer fazer uma forma, como muitos clubes, 4-4-2, mas o volante ele não sabe passar do meio, ele não tem um bom passe, ele não joga sem bola, mas ele tinha isso naquele time. Ele tinha isso. O jogador jogava sem bola. E depois colocou outro também, né, que era Nenê e era Sandro, veio Marquinhos e Gil. Marquinhos. Pô, Marquinhos pegou o lado esquerdo ali, pô, jogava sem bola, Nossa. marcava. Porque se você for ver bem a forma que o Bahia jogava, o atacante era Charlie Bobô. Entendeu? A gente jogava Paulo Rodrigues, Gil, eu e Marquinhos. Só que quando a gente ganhava a bola, a gente tanto atacava por dentro como por fora e trocava de posição. Então, quando eu estava de volante, Paulo Rodrigues estava lá de ponta. Paulo Rodrigues estava de meia, Gil estava de ponta, Marquinhos estava. Então a gente fazia essa transição, que é uma coisa difícil. E Os todos os laterais clubes querem. apoiavam também, né? Os laterais apoiavam, tanto Paulo Robson como Tarantini, né? Tarantini nem tanto. Essa foi uma das grandes mudanças nesse time de 88, porque eu marcava mais para Gil ou para Zanata, que era o lateral. Zanata era um Sim, pois ponta. era. Zanata ele Sim. ficava parado lá na frente e o fundo lá vazio. Então eu fazia essa cobertura para Zanata jogar. Quando o Zanata saiu e entrou Tarantini, eu tive a liberdade de jogar o futebol que eu sempre joguei no 2004, com liberdade de atacar, de mudar de posição. Eu fiquei livre. Então eu jogava bem, mas aí eu comecei a criar mais, eu comecei a aparecer mais no ataque, eu comecei a construir mais. Então o torcedor ele não estava meio acostumado a me ver jogando desse jeito. Então até Sim. muita gente fala, pô, imagine com o Zanata. Talvez com o Zanata eu tivesse dificuldade. Porque se todos, praticamente, os gols do Bahia passavam no meu pé, eu fiz 9 gols. E se você for pegar o vídeo, todos os passes, iniciava a jogada, eu estava envolvido. Mas com o Zanata, não. Eu ficava lá cobrindo para Zanata, marcando para Bobô, para Cláudio Adão, para eles jogarem. Eu fazia uma função que era importante dentro do conjunto. E quando o Tarantini entrou, ele foi muito importante dentro desse conjunto para me dar a liberdade de fazer o que eu sempre fiz. Então, o torcedor, às vezes, fala, pô, mas foi campeão com o Tarantini? Sim, importante demais. Demais, que me deu a liberdade de jogar. Então, futebol não é só o que faz o gol, não é só o que dá o passe, é o que soma para o outro fazer o gol. Então, Tarantini me deu essa liberdade para eu criar, para eu mudar de direção. E aí foi muito bom, porque quanto mais mandava eu correr, ou não mandava, eu gostava. E eu me sentia preso, acanhado, ali, tendo que ficar Sim. meio parado. Pô, e aí o pessoal, quando eu vinha, jogava lá, tem alguns ex-jogadores, César Sampaio, o pessoal me conta, rapaz, quando falava, vou jogar contra aqueles canela fina lá no Salvador, naquele calor, eu já... É. Zé Carlos, vamos relembrar um pouco a Copa União. O Uhum, Bahia começou a competição ali médio, né? uhum. Venceu um Bavi, venceu um clássico, mas aí empatou muitas partidas, falando do primeiro turno, né? Empatou muitas Começou com partidas em empate, né? casa, começou Começou com com um empate. empate. No primeiro turno foi uma campanha irregular, né? Quase, Uhum. mas fez uma boa campanha, mas não conseguiu a classificação. O que você lembra desse primeiro turno da Copa União? Eu lembro que a gente começamos com empate dentro da Fonte Nova, né? E a pressão muito grande, e depois perdemos alguns jogos, tanto que a gente tomou
a primeira fase, nós perdemos de 3-0 do Internacional e perdemos do Fluminense também de 3. E aí a pressão foi grande para querer que contratasse jogadores, que o time estava fraco, que precisava fortalecer. E Evaristo aí entrou a mão dele. Ele falou, não, eu confio, não vai contratar, a gente vai ficar com esse time. E contratou Paulo Rodrigues, mas aí foi no Baiano. E aí Paulo Rodrigues, dentro da competição, entrou, né? Ele era reserva, acabou ele entrando. E aí foi ajeitando o time, mas a pressão foi grande para mudar realmente. A gente, de início, ninguém ia falar que a gente ia ser o campeão, né? Início do Brasileiro, a gente não começou bem empatando e essas derrotas de 3 para o Fluminense. Mas só assim, perdemos de 3 para o Fluminense, dentro do Maracanã, mas atacando com 6, com 7 jogadores o Fluminense. Criamos chance, tivemos pênalti. O Internacional, a mesma coisa no Beira-Rio. A gente perdia o jogo, mas atacava o tempo todo, a gente pressionava eles. A gente não tinha medo de jogar, tanto dentro de casa como fora. E isso foi se criando uma raiz, uma força, para que realmente dentro da competição... Porque não adianta você também começar muito bem, porque a tendência é você cair. Então a gente foi numa crescente. Dentro da competição, a gente foi ganhando confiança, foi ajustando o time, melhorando algumas peças, e aí a gente foi chegando e foi ficando mais forte, sim. Acabou já a primeira fase, a gente já numa crescente. Numa crescente. E um desses jogos, eu acho, não sei você, mas acredito que foi importante, ainda no primeiro turno, foi uma vitória no Morumbi, diante do São Paulo 2-0, no qual você teve participação, fez um gol. Você lembra desse jogo? Foi um jogo importantíssimo, com certeza. Por que eu falo isso? Pô, a gente está jogando contra o São Paulo, com os jogadores que tinha dentro do Morumbi. Mas não foi apenas um 2-0 dentro do Morumbi, né? A gente teve o domínio do jogo os 90 minutos. O São Paulo não pegava na bola, a gente não deixava. A gente tocava a bola, virava a bola e foi fazendo gol. Fizemos 2 gols no primeiro tempo. E eu me lembro que Cilinho ficava no banco gritando, ele e Bebeto de Freitas, que era o preparador físico, os caras chegar, mas não conseguia, eles não conseguiam. Nós estávamos chegando, a gente estava tocando a bola. Pô, me lembro que o Ronaldo dava cada voadora, chegava a furar a grama, arrancava os pedaços da grama para pegar, mas não pegava, porque a gente estava... Foi uma vitória realmente que nos colocou numa condição, não, vocês estão vendo que vocês têm condições de chegar no final, e chegar bem. E nesse segundo turno, o Bahia fez uma belíssima campanha, acabou se classificando por ter a terceira melhor campanha geral, só perdendo para Vasco e para Internacional. Aí, logicamente, veio as quartas de finais e logo num clássico nordestino, clássico da região contra o Sport, que também tinha um timaço naquela época, né? Aí a gente teve a saída de Pereira, né? Teve a saída também de Sidmar, e Ronaldo iniciou o campeonato como titular, que acabou quebrando o dedo. Sidmar entrou e levou o restante do jogo. E aí Ronaldo voltou, né? Claudi entrou, que Pereira também saiu para o Guarani. E aí a gente teve esse jogo aqui no Nordeste, né? Foi um jogo complicado lá em Recife. Era para o Bahia ganhar, né, do Sport. O Sport fez 1-0 e a gente acabou empatando com o Charles, né, e jogava por empate na Fonte Nova. Mas aconteceu uma coisa assim interessante, uma coisa triste, né? Eu me lembro que primeiro a gente, quando chega no estádio, eu era assim, a gente sempre subia para olhar o torcedor, para ver a movimentação e já se adaptando para o jogo, né? A gente deixou as nossas coisas no vestiário e subiu. A torcida do Bahia foi massacrada pela torcida do Sport, né? Os caras pegaram, encurralaram, bateu, aquilo ali a gente já ficou muito chateado, triste. Descemos para o vestiário. Na hora que está orando,
Rapaz, o Sport entrou em campo, parecia que estava caindo a ilha de fogos. Rapaz, eu ficou assustado, se olhando assim, aquela zoada, aquele barulho. Mas entramos e fizemos um bom jogo, saímos perdendo e acabamos empatando. E o jogo aqui na Fonte Nova, eu sempre falo que foi o jogo mais difícil do campeonato, né? Para mim foi o jogo, para a grande maioria dos jogadores acham isso, que foi o jogo mais difícil, o jogo do Sport, porque Evaristo, como eu falei, era muito inteligente e ele fez uma preparação para o Bahia. Nosso time era muito leve, ele trabalhou o tempo todo com bola. Ele botava a gente para chutar a bola em um gol, deixava a grama alta, mandou não cortar a grama ficou alta. A gente ia carregando a bola, chutava no gol. O goleiro dava a bola, a gente ia carregando até o outro lado para chutar no gol do outro lado. Então, todo o trabalho de preparação do Bahia foi com bola. Enquanto o Internacional, os outros clubes, o Internacional fazia 3 treinos por dia. O Bahia não, foi para gramado, o Inter e tal. A gente fazia o trabalho em cima do jogo. Então, esse jogo do Sport, a gente teve dificuldade por quê? Porque a gente foi para massacrar o Sport e não conseguiu fazer o gol. Foi para a prorrogação, a gente estava sem perna. Porque a gente estava numa crescente ali dentro da competição para chegar à final, pelo trabalho que a Evaristo fez. Então, na prorrogação, o Sport mereceu ganhar, massacrou a gente, teve 2 chances no final da prorrogação. Uma Ronaldo tirou, a outra Tarantini tirou. E aí, quando a gente passou desse jogo, foi forte isso aí. A gente falou, ó, ninguém tira mais. Ninguém vai tirar o título da gente. Foi o pior jogo, o jogo mais difícil que a gente teve dentro da competição. O clássico nordestino contra o Sport. Aí nas semifinais, o Fluminense, que também estava fazendo uma boa campanha, havia, como você destacou no início, ganho do Bahia por 3-0, e agora, mas era a fase semifinal. Havia eliminado o Vasco, time de melhor campanha até o momento na competição. Como é que foram esses confrontos contra o Fluminense? Teve aquele sentimento de vingança, nós vamos nos vingar, naquela partida do primeiro turno, ou você já estava com o pensamento que vocês seriam campeões? A gente não pensava isso não, porque a gente era muito natural dentro dos jogos, né? A gente não mudava a nossa forma de jogar, fosse na Fonte Nova ou fosse fora da Fonte Nova. E o jogo do Fluminense, a gente teve a grande experiência na primeira fase. A gente já conhecia o Fluminense. A gente tomou de 3 do Fluminense. Então, a gente foi para o Maracanã, o jogo contra o Fluminense, tranquilo, e tivemos as melhores chances no 0-0 lá para ganhar do Fluminense. O Bobô entrou várias vezes na cara do gol, a gente perdeu uns gols reais. E acabou o jogo sendo 0-0, num jogo que a gente já conhecia o Fluminense, e assim, eles achavam que ia ganhar fácil. Não, demos 3 na primeira fase, vamos jogar de novo no Maracanã, nós vamos ganhar dele brincando. E não foi. A gente mereceu ganhar lá no Rio, e na Fonte Nova foi aquele jogo. Esse jogo aí, eu vim saber depois. Minha esposa, que na época era minha noiva, foi pro jogo. E na hora que ela entrou, houve um tumulto, uma confusão, e ela estava sendo sufocada. E meu cunhado, ele teve que se jogar por cima de um monte de gente para poder conseguir resgatar ela, que estava sendo, né, levada pela multidão. E aí você vê que poderia um jogo desse causar aí, imagina. E no jogo contra o Fluminense... O jogo de maior público, né? Da história da Fonte Nova, mais de 110 mil, né? Pagante. Mas tinha uns 150 mil e mais uns 30, 50 mil fora. Nossa Senhora! Estava fora. Você olhava para o campo, você via os torcedores atrás do gol, que não tinha, foi invadindo o campo. Você olhava lá em cima no refeitório, o pessoal pendurado lá Meu Deus. Era... E aí
A gente começou o jogo bem e tal, levamos um gol logo no início do Fluminense, né? Aí Gol do Washington. foi uma ducha que a gente levou. Mas é como eu falei, a gente não mudava a forma de jogar e a gente foi, acabou empatando o jogo. Aí o segundo gol foi no empurrão, né? É como se estivesse descendo a ladeira das pedras ali com a carreta sem freio, porque o torcedor aí viu a grande condição que a gente tinha e quando tomou o gol, não, foi aquela ducha que a gente sentiu lá, né? Pá, parou tudo. Pois é, e para virar esse jogo, Zé Carlos, como é que foi? O que vocês pensaram? Tomaram aquele gol do Washington e o que vocês pensaram na hora? Como é que nós vamos virar isso aqui? O que passou na cabeça de vocês? Assim, é que a gente sempre fala. Essa conquista não foi uma conquista de um acaso. Ela foi conquistada com triunfos importantes, com viradas, e a gente estava acostumado àquilo ali. Se você for pegar a tabela dos jogos, a gente saiu perdendo contra o Grêmio, 1-0, viramos para 3-1. Antes de dar as férias, né, contra o América do Rio, Paloma fez 1-0. Nós viramos o jogo para 2-1, gol meu no final, 2-1. A gente foi jogar contra o Grêmio, só que a gente já viu 1-0. A gente meteu 5. Então, a gente estava acostumado com essa virada. Então, a gente não se assustava. Dentro da competição, a gente fez isso em vários jogos. Então, quando tomou o gol, a gente se manteve tranquilo e foi naturalmente colocando o que a gente sempre fez na competição. E acabou envolvendo o Fluminense, fez o primeiro, fizemos o segundo, tivemos chances de fazer mais, mas o importante é que passamos ali para o jogo final contra o Inter. Pois é, já chegando nessa partida final, Internacional, passado para a grande final, vencendo o principal rival, o Grêmio, de virada, no Grenal do chamado século. famoso Grenal do século, é verdade, que até hoje se conta essa história aqui no Rio Grande do Sul. E como é que foi para vocês enfrentar o Internacional, segundo time de melhor campanha? Havia também vencido vocês na primeira fase, no primeiro turno. Como é que foram os preparativos, os bastidores para esses dois jogos finais contra o Inter? Mas foi normal. Primeiro, acabamos de passar do Fluminense. É que eu falei, o jogo do Sport foi o jogo São Paulo, e do Sport o maior grau de dificuldade e a tranquilidade para enfrentar o Inter de igual para igual. A gente, é o que eu falei, os 3-0 serviu de estudo. A gente sabia o que precisava. A gente jogou contra o Inter, perdemos, mas perdemos de pé. Então a gente sabia que com tudo que o Internacional tinha, os nomes que tinha, a gente tinha condições de dentro do campo reverter isso. Eu depois disso, eu joguei com o Tafarel, tanto no Inter como no Atlético Mineiro. E é uma das coisas que o Tafo falou para mim, que mais impressionou ele, foi justamente a forma que a gente jogava, porque o Inter fez o gol e parecia que tomou o gol. O Inter se assustou com o gol. E o Bahia, que tomou o gol, parecia que tinha feito o gol. Porque a gente jogava do mesmo jeito, a gente não se apressava, a gente não mudava a forma de jogar, o mesmo padrão, a mesma. E outra coisa importante dentro desse time do Bahia. O treinador, Evaristo, falava, mas a gente tomava posição dentro do campo para melhor. Ó, vamos marcar em cima, vamos marcar atrás, vamos deixar ele jogar, ó, vamos deixar sair por esse lado que a gente vai dar o bote aqui e vai roubar. Isso era coisa nossa também. Não era Evaristo dentro do campo. Evaristo, pô, um mestre como treinador. Mas os jogadores também faziam isso, ó. Falava assim, olha, Zé Carlos, eu quero que você jogue de ponta. Ele mandava jogar de ponta, mas jogava de meia, eu entrava como atacante. Então, se cada um
ia fazendo dentro do seu setor algo mais, era difícil você vencer esse time. Porque não era uma coisa padrão, ó, vai jogar isso aqui. Não, tinha hora que eu estava lá. E uma coisa importante que eu preciso falar, eu sempre falo, quando às vezes fala, um achado, ganhou, não foi. O primeiro jogo na Fonte Nova, o Bahia jogava com Gil e jogava com Paulo Rodrigues, os dois volantes, mas que saía para o jogo. Gil foi suspenso, não podia jogar. A tendência dentro de uma final, qualquer treinador do mundo todo, dificilmente ele não vai botar um jogador de marcação. Pô, e se tratando de um time do Norte e Nordeste, jogando contra o time de Sul, que sabia que os valores eram outros, jogadores de seleção, né? E Evaristo, sabe o que foi que ele fez? Ele não botou Salles, que era o outro volante. Ele me recuou como segundo homem e colocou um atacante. Pô. Ele colocou Osmar, que jogava também no time. Entendeu? Ele poderia muito bem, não, mudar só uma peça do jogo. Vou botar um volante para marcar ali. Não. Ele me recuou, jogou eu e Paulo Rodrigues e ele botou Osmar aberto. Então, um time desse não é ter medo, né? Mesmo quando veio o resultado de 1-0, a gente foi mantendo o mesmo ritmo e fez o gol de empate e foi embalando, e o segundo veio também. E aí, o segundo jogo, a gente foi tranquilo, né? Sabia que não podia levar gol, e a gente tinha um acordo dentro dos jogos, a gente começou a fazer isso. Primeira coisa é não levar gol, mas se levar também, vamos manter a mesma calma. Então, o jogo lá foi aquele pacto que não podia levar gol. Mas não é levar gol e ficar se defendendo o tempo todo sem atacar. Vou pegar o jogo do Internacional no Beira-Rio, acabou o jogo, a gente no contra-ataque na cara do gol. Um time que se fala, né, dos valores. Final de campeonato, 47, 48 minutos, vai querer atacar, ia dar dando bico para tudo que é lado, gente. Bico para o lado. Saiu jogando para tentar fazer o gol. Se o Osmar está no jogo há mais tempo, que ele estava frio no jogo ali quando ele entrou, se ele está mais aquecido, Tafarel tomava o gol. Ele ia pegar melhor na bola. Como você entra no jogo, até você pegar o ritmo ali, o coração, o batimento voltar ao normal, demora um pouco. E o torcedor não entende isso. Acha que o cara vai entrar, já vai entrar, já. Não. Há um tempo, às vezes, você dá um pique errado e aquele pique te custa 5 minutos para recuperar, para o coração, né, voltar ao normal, você equilibrar. O torcedor não sabe disso. Mas se o Armado está mais rápido, mais tempo ali, com certeza a gente faria outro gol. Zé Carlos, você consegue recordar os 2 gols da virada contra o Internacional na Fonte Nova? Os lances, como foram esses 2 gols? Certo, teve a participação de você nesses 2 gols, né? O primeiro, Charles, né? Pegou a bola no nosso meio ali, prendeu, entrou, passou do meio, ficou prende aqui, que Charles, uma das coisas boas que aconteceu naquele time. A gente tinha Renato, que é gaúcho, o atacante, que era mais definidor. Então, como o nosso time era muito rápido, às vezes não dava tempo a gente chegar, a bola batia e voltar, porque o negócio de Renato era fazer gol. Era o estilo de Renato. Dentro da área lá para fazer gol. Quando o Charles entrou no Bahia, era justamente o que faltava para a gente dar esse equilíbrio. Então, Charles prendia bem a bola, protegia a bola, metia a mão, não deixava o cara encostar. Era o tempo da gente sair com mais força. Porque às vezes batia e voltava, a gente se desgastava. E nesse jogo, Charles segurou. E eu aí vim pelo lado direito, ele deu para mim, né? E eu não cruzei, não. Eu meti de mão na cabeça.
Foi de mão na cabeça de Bobô, ele deu um chute de cabeça, né? E a Bobô gente agradece empatou. até hoje. Hã? Bobô agradece até hoje aquele É, cruzamento. aí, pô, foi só meter a cabeça e foi um chute realmente, né? A bola. Mas eu era acostumado a dar aquele tipo de passe. Você vê que a bola fica pertinha. Teve um jogo contra o Vitória aqui, 5. Eu fiz um lance daquele. Eu estava sempre fazendo aqueles lances, né? Na verdade, eu joguei com o Zanata, acaba você aprendendo no dia a dia. Ali, Zanata batia muito bem na bola, né? E ali realmente foi um passe, né? Eu dei um passe e começou ali o empate. Depois, uma jogada pelo lado esquerdo com o Marquinhos. Ele foi fechando com a bola dominada e eu estava um pouco na frente, né? Eu vi a linha da defesa e eu saí e abri um pouco para a direita. E ele virou essa bola para mim. Osmar estava passando e eu peguei e só dei. O Charles, não foi o Osmar. Eu dei para Charles. Não foi o Osmar, pô. Eu dei para Osmar. Osmar cruzou e foi aquela confusão. Charles não queria Ah, fazer gol na reta final do campeonato. Ele foi o jogador que mais teve chance de fazer gol, mas não fez gol. E aí acabou sobrando para o Bobô. Bobô meteu o bico, né? E aí viramos o jogo ali para 2-1. E é um gol importante ali para a nossa vida. E que é engraçado, né? O valor de um título, de uma conquista. Ninguém me lembra que eu fui campeão no Inter, que eu fui campeão no Atlético, que eu joguei na seleção brasileira, né? Não lembra nada disso, só lembra de Zé Carlos do Bahia. Então, isso é verdade. que marca e uma coisa importante. Eu tive a oportunidade, a possibilidade de fazer isso, um torcedor sendo campeão, um time de coração, não tem coisa melhor, não. Foi muito bacana. Verdade. Virada na Fonte Nova e depois aí, você já destacou muito bem, o empate em 0-0 no Beira-Rio, mas antes da partida, na chegada do Bahia no estádio Beira-Rio, houve algo inusitado. Vocês lembram dessa história? Ah, tinha uma macumba grande lá. Macumba, o vestiário lá estava lotado. Mas assim, a gente estava concentrado, né? Estava centrado naquilo que ia acontecer dentro do campo. Na hora, tinha uns animais até fedendo, né? O vestiário. Aí eu me lembro que Maracajá, Evaristo, acho que foi só Alemão, os três que pegaram uma mesa, né? E saiu empurrando tudo, tirando do vestiário. A gente ficou fora esperando. Aí, quando acabou de fazer a limpeza lá, a gente entrou, trocou e foi pro jogo. E, assim, uma coisa importante. Primeiro que o Internacional nunca tinha perdido o título dentro do Beira-Rio. Verdade. E depois tinha ganho de 3-0 na primeira fase do Bahia. Então, os caras não imaginavam nunca que o Internacional não ia ganhar o título dentro do Beira-Rio, né? Então, quando a gente chegou, a festa ela estava pronta. Foi programa de televisão, o pessoal com a faixa do Inter campeão, e a gente viu aquilo tudo. Foi o torcedor andando, vendendo faixa para tudo que é lado, coisa de botar na cabeça, tudo campeão, Inter campeão. E o futebol ele é assim, a gente só ganha dentro do campo. E aquilo Verdade. ali, claro, mexeu também com a gente, com nossos brios, para realmente chegar dentro do campo e reverter. E assim, eu sempre gostei de jogar contra e ver a torcida parar, né? Calar a torcida. Então aquele foi um momento ímpar e assim, uma torcida do Bahia pequena, mas barulhenta demais. Viu o torcedor do Bahia fazendo barulho, eu via cantando o hino e a gente saiu daqui também, o avião era só torcedor do Bahia pro jogo. Então,
a gente foi nesse clima também, com os caras ali cobrando, os caras falando, e a gente chegou no jogo inteiro. Pegamos no jogo inteiro. E conseguimos aquele feito ali importantíssimo para não para a Bahia Esportivo, o Nordeste. Nordeste. Nordeste, né? Eu acho a importância dessa conquista, a importância de que nós podemos chegar sim, nós podemos ser campeão. O mais novo consegue sim, outro clube pode sim. Então, isso é importante, uma conquista dessa que não é só nossa, é de todos, mesmo com a rivalidade. É verdade. Apesar do título, não teve muito tempo para comemorar, né? Já tinha jogo em seguida pela Libertadores, né? Você lembra desses jogos, do jogo do Beira-Rio, inclusive, Inter e Bahia? Mas é engraçado, porque imagina o torcedor, imagina você ali, campeão brasileiro no Beira-Rio, jogo terça-feira da Libertadores. A festa ela aconteceu, que a gente não tinha noção, lá no Rio Grande do Sul, na churrascaria. A gente foi na churrascaria após o jogo, tá, aquela coisa, acabou, volta todo mundo pro hotel que tem jogo terça. E Que aí loucura. a gente estava no hotel, em frente à rodoviária. Era em frente à rodoviária. E a gente não conseguia dormir, pô. Tava a 1.000 por hora. Ah, vamos para a rodoviária, não tinha ninguém na rodoviária, só a gente, andando para lá e para cá. Rapaz, como é que tá em Salvador? E a gente aqui, imagine, campeão brasileiro, a gente andando dentro da rodoviária. Porque não tinha sono, Não né? tinha sono. Aí fomos pro jogo, e é bacana isso, porque você acaba de ser campeão, a tendência é que o time relaxe. Sim. Né? Pô, vendo uma conquista, não, agora vai. Tirou o peso da final, da conquista, agora vai relaxar. E a gente já tinha um jogo importante na Libertadores. Eu me lembro que a torcida do Inter foi de novo, né? Porque aquele interesse, aquela importância que era a conquista do mundo, a conquista da Libertadores, a rivalidade no Rio Grande do Sul, que depois fui jogar no Inter e entendi bem, o Grêmio era campeão do mundo, o Inter não era, e havia uma cobrança, e o outro queria chegar, então eles foram porque eles queriam aproveitar para ganhar a Libertadores. E saiu 1-0 o gol de Diego, né? Diego Aguirre. Diego Aguirre. Fez o gol de 1-0, acabou Gil fazendo um gol de bate-pronto, e eu fiz o segundo de cabeça, cruzamento de Tarantini, e vencemos o Inter de 2-1 já na Libertadores, que foi a confirmação da conquista por melhor, que dentro do campo foi melhor e foi merecedor. Eu me lembro que a final mesmo, a torcida do Inter se levantou para aplaudir a gente. Então não é normal você com uma conquista dessa dentro do Beira-Rio e a torcida falar, não, os caras mereceram, eles fizeram por onde foi melhor realmente. E aí começamos a Libertadores desse jeito também, 2-1, né? Comemorando duas coisas já, a estreia na Libertadores e a conquista do Campeonato de 88. Bom, aí depois, chegada em Salvador, é só carnaval, né? Rapaz, passamos um tempo sofrendo, que todo dia tinha evento, todo dia tinha alguma coisa para fazer, acabou desgastando muita gente, a gente teve muita dificuldade. Eu me lembro uma passagem, marcaram um dia a Caixa Econômica, marcou para entregar umas medalhas que eles fizeram. E aí foi eu, Paulo Rodrigues e João Marcelo. Rapaz, o Iguatemi lotou. Eu me senti esses grandes atores, esses grandes artistas aí. Rapaz, falei. Tanto que teve que pegar um carro, a polícia tirar a gente de Iguatemi. Fechou tudo, parou tudo. Uma coisa assim que ficou marcada também na nossa vida, né? A gente nunca se viu acontecendo isso, teve a oportunidade também de fora do campo passar por uma experiência dessa, né? De uma conquista, de uma coisa bacana e que até os dias de hoje é uma coisa muito marcante. É como eu te falei,
Quando fala Zé Carlos, o cara, ele mesmo já bota 88, porque ficou Zé marcado. Carlos do Bahia de 88. Cara... Zé Carlos, para encerrar a nossa conversa, maravilhoso papo, sensacional. Eu sempre faço uma brincadeira com o nosso convidado. Eu digo aqui o time, praticamente, que foi campeão, e o convidado tem que definir em uma frase. E eu vou fazer isso com você também. Vou falar o time campeão, aquele timaço do Bahia, e você vai definir esse time em uma frase. Ronaldo, Tarantini, João Marcelo, Claudir, coloca o Nilmar também, Paulo Robson, Paulo Rodrigues, Zé Carlos, Bobô, Gil, Charles e Marquinhos. Define esse time treinado pelo técnico Evaristo de Macedo. Define esse time em uma frase, Zé Carlos. Rapaz, amizade. Amizade. A gente era muito amigos, sabe? A gente gostava de ficar junto, porque a gente sabe que é difícil, cada um tem seu temperamento, sua forma de ser e de pensar. E essa amizade é que fazia ser humilde, é que fazia ser determinado, é que dava confiança, que de cobrança também, de um cobrar do outro. A gente não tinha medo da cobrança, né? E essa amizade aí fazia isso. Olha, você está deixando de fazer, a gente dava pressão. Você vai ter que fazer, você vai ter que corrigir. E a gente conseguia fazer isso bem, a gente gostava de ficar junto. Essa amizade aí, pô, esse carinho, esse respeito um pelo outro, é que define tudo isso. Zé Carlos, olha, não sabe a emoção desse bate-papo, mas antes eu vou te definir assim, ó, como a revista Placar te definiu em 89. Sangue, Zé suor Carlos, e alegria. sangue, suor e alegria. Muito obrigado, Zé Carlos, por atender o Brazuca. Esse sempre foi o Zé Carlos, sangue, suor e alegria. Obrigado ao Brazuca também, a oportunidade de estar colocando a gente aí na mídia e fortalecendo o futebol do passado para que o presente seja muito mais forte e a gente consiga revelar, consiga fazer jogadores profissionais, dedicados e que dentro do campo procure fazer sempre o melhor pela sua profissão. Muito obrigado mesmo. Conversamos com Zé Carlos, sangue, suor e alegria. O Zé Carlos do Bahia. Abraço, Zé Carlos. Abraço, fica com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. 5 minutos do primeiro tempo. Zé Carlos, outra ajeitada. Agora ele bateu. Golaço! No replay você confere o golaço de Zé Carlos. Para Zé Carlos, bolão para Zé. Pode jogar no conflito, ajeita. Olha o toque, na medida. Bobô, lá dentro! Gol! E Bobô, sensacional! Confira com Falcão de Oliveira! Tudo começou com o trabalho de Charles, o toque para Zé Carlos, o cruzamento perfeito que foi na cabeça de Bobô. Tafarel dessa vez não